O direito às vezes parece um verdadeiro labirinto, não é? Um emaranhado de regras complexas, mas e se a gente pudesse entender a lógica fundamental por trás de tudo isso? Começando pelas peças mais básicas. Pois bem, nesta análise, a gente vai montar esse quebra-cabeça, descobrindo juntos quais são os pilares que sustentam todo o sistema jurídico. Antes de mais nada, um aviso importante: esse material tem um caráter introdutório e foi elaborado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial, certo? Dito isso, vamos direto ao que interessa. Para entender o direito de verdade, a gente precisa começar pelos seus blocos de construção mais essenciais. Nosso roteiro de hoje é uma jornada bem lógica. Primeiro, a gente vai olhar para a menor parte do direito, a norma. Depois, vamos descobrir de onde ela vem, quais são as duas faces dela e como tudo isso se encaixa naqueles dois grandes blocos, o direito público e o privado. E para fechar, vamos entender por que essa divisão já não é mais tão nítida assim. Ok, vamos mergulhar de cabeça. Para a gente entender qualquer sistema que seja muito complexo, o caminho é sempre começar pela sua unidade mais básica. No universo do direito, essa unidade, sabe, o ponto de partida de tudo, é a norma jurídica. A norma jurídica não está aqui para descrever o mundo como ele é. Ela existe para dizer como o mundo deve ser. É um comando, uma ordem que vem de fora. Por isso, o nome heterônoma, que é o contrário de uma regra moral, que vem de dentro, da nossa consciência. O grande objetivo dela é organizar a sociedade, buscando um equilíbrio entre os fatos do dia a dia e os valores que a gente considera importantes. Então, quais são os ingredientes de uma norma? Bom, primeiro, o foco dela é o nosso comportamento. Segundo, ela não dá uma sugestão, ela ordena, por isso que ela é prescritiva e imperativa. Essa ordem vem de uma fonte de poder, como o legislativo, mas não é um poder qualquer, arbitrário. Para ser legítima, a norma tem que conectar os fatos da vida real com os valores da sociedade, sempre de olho no equilíbrio social. Certo. Se a norma é um comando, a pergunta que surge naturalmente é: de onde vêm esses comandos? E essa pergunta nos leva direto para a próxima etapa da nossa análise, as fontes do direito. Olha só, aqui tem uma distinção que é crucial. Pensem nas fontes materiais como a matéria-prima. São as pressões sociais, as necessidades da economia, os valores culturais, tudo aquilo que pede por uma regra. Já as fontes formais são a embalagem oficial. É o jeito como essa regra aparece no mundo de forma obrigatória, como uma lei que é publicada no Diário Oficial. E dentro dessas fontes formais, a gente tem as diretas, como a lei, que criam obrigações bem claras e imediatas. Mas também existem as fontes indiretas, que funcionam mais como um guia. Os princípios gerais do direito, por exemplo. Quando a lei não é muito clara, são eles que ajudam o juiz a tomar a decisão certa, preenchendo as lacunas. Essa citação nos traz para um ponto fundamental, o pluralismo jurídico. A ideia é bem simples, na verdade. O direito não vem só do Estado. Pensem, por exemplo, nas regras de um condomínio ou de um clube. São normas que regulam a vida em comunidade. O Estado funciona como grande organizador, que valida muitas dessas regras, mas ele definitivamente não é o único lugar de onde o direito nasce. Bom, até aqui a gente já viu o que é a norma e de onde ela vem. Agora vamos avançar um pouco para ver como essa mesma norma se manifesta de duas maneiras bem diferentes, impactando tanto a sociedade inteira quanto cada um de nós. Essa aqui é uma das dualidades mais clássicas que existem. O direito objetivo é como se fosse o manual de regras do jogo da sociedade, é a lei, o código, o sistema todo. O direito subjetivo, por outro lado, é o crachá de permissão que esse manual nos dá. É o poder que a norma confere a alguém para fazer alguma coisa, como o direito de votar, de casar ou de cobrar uma dívida. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Todo ser humano tem a capacidade de pensar, de criar uma obra de arte, isso é uma faculdade humana. Mas o direito subjetivo de autor só passa a existir quando a lei, ou seja, o direito objetivo, entra em campo e diz: olha, essa criação está protegida e só o criador pode autorizar o uso dela. É a norma que transforma uma capacidade em um poder que pode ser defendido na justiça. Ok, já temos as normas, já vimos as duas faces delas, e agora como a gente organiza esse universo todo? A resposta tradicional para isso está na grande divisão do direito em dois continentes, o direito público e o direito privado. A origem dessa divisão vem lá de Roma, como a gente vê nessa famosa citação de Ulpiano. A lógica era baseada no interesse. Se o interesse era do Estado, era público. Se era do indivíduo, privado. Parece simples, né?
Mas hoje a gente sabe que essa visão é um pouco falha, porque na prática os interesses públicos e privados vivem entrelaçados. Por isso, o critério mais moderno foca na natureza da relação, como a gente vê aqui. No direito público, a relação é vertical, de cima para baixo. É o Estado exercendo seu poder sobre o cidadão, como na hora de cobrar impostos. Já no direito privado, a relação é horizontal, de igual para igual. Imagina duas pessoas negociando um contrato de aluguel. Ninguém ali está acima do outro. Só que, como quase tudo no direito, essa divisão tão clara e organizada não é uma foto estática. Na verdade, ela está em constante movimento e hoje em dia, mais do que nunca, as fronteiras dela estão sendo desafiadas. O que a gente está vendo é um fenômeno de mão dupla. De um lado, o que chamam de publicização do direito privado. O Estado começa a inserir regras de interesse de todo mundo, como a função social da propriedade, em relações que antes eram puramente individuais. E do outro lado, a privatização do direito público. A administração pública adota ferramentas do setor privado, como as parcerias e a mediação, para tentar ser mais eficiente. Então, o ponto central é este. A divisão entre público e privado não serve mais para a gente colocar o direito constitucional numa caixinha e o direito civil em outra. A utilidade dela hoje é muito mais prática, é uma ferramenta de interpretação. Diante de um caso real, a gente se pergunta: a relação aqui é de subordinação ou é de coordenação? A resposta é o que vai definir qual regime jurídico a gente deve aplicar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta, que é fundamental. Se as fronteiras entre o que é público e o que é privado estão se desfazendo, se dissolvendo, qual vai ser a nova arquitetura do direito? Não existe uma resposta pronta, não há um gabarito. Essa resposta está sendo construída agora. Entender esses conceitos é o primeiro passo para fazer parte dessa construção.